Bom, o que está por trás do estudo de astronomia em Hogwarts? A astronomia desempenha um papel dramático, mas sutil, nas histórias da série Harry Potter. Tendo como pano de fundo a lua cheia, e é claro que vemos pela primeira vez Remo Lupin, também conhecido como Aluado, se transformar de bruxo mestiço em lobisomem, e o prisioneiro de Azkaban. É a luz da lua que desencadeia a licantropia de Lupin. Sabe-se que o teto encantado do salão comunal de Hogwarts dá lugar à astronomia da noite, e a torre de astronomia, a mais alta do castelo, é o cenário de uma das cenas mais dramáticas da série. Sob a escuridão crescente da marca sombria dos Comensais da Morte, espreitando acima da torre, bem lá no alto, Dumbledore encontra seu destino pela maldição da morte, feitiço lançado por Severo Snape. Mas a torre de astronomia é também onde os alunos estudam. À meia-noite, sob a orientação da professora Aurora Sinistra, eles olham para os planetas e estrelas através de seus telescópios. A primeira indagação a ser feita é: a natureza, assim como a magia, conjura algo do nada? Existe aquela história dos três irmãos, que conjuraram uma ponte para cruzarem um rio, e o caso do professor que conjurou uma bandeja de chá quando desejou uma rápida xícara da bebida, ou da jovem que, em diferentes ocasiões, conjurou um bando de canários para lhe fazer companhia, e conjurou também um frasco de cristal para guardar a lembrança de outro professor. A conjuração está para a transfiguração, como a cosmologia está para a física, a parte mais difícil. A transfiguração era o ramo da magia cujo objetivo era alterar a forma ou a aparência de um objeto, modificando em muitos casos sua estrutura molecular. Mas a conjuração era a habilidade de transfigurar um objeto do nada, a partir do próprio éter. Isso tornou a conjuração um dos feitiços mais complexos ensinados em Hogwarts, geralmente para alunos do sexto ano em seguinte. E havia limites para o que poderia ser conjurado. De acordo com a lei de transfiguração elementar de Gump, uma lei que governava o mundo da magia, há algumas coisas que simplesmente não podem ser conjuradas do nada, sendo uma delas a comida. Aves e serpentes, por outro lado, são brincadeira de criança. Entre todas as outras criaturas, essas duas são as mais fáceis de conjurar. No entanto, estalar os dedos ou agitar a varinha pode às vezes provocar sérios problemas. Algumas conjurações podem dar errado. Isso era especialmente verdadeiro ao se conjurar criaturas. Se a conjuração não for seguida à risca, ou se o lançador de feitiço for simplesmente muito desastrado com suas habilidades, poderão ocorrer erros perigosos como híbridos de coelho e sapo. Aparentemente, essas monstruosidades poderiam ser explicadas pelo princípio da quasi-dominância artificial animada, uma espécie de superposição elementar da reconstrução celular. Várias cabeças e membros indeterminados seriam outra consequência possível. Mas será que a própria natureza também pode conjurar algo do nada? E por que é que nos cosmos existe alguma coisa e não nada? Vivemos em um cosmos em evolução e, ao que parece, poucas coisas estão evoluindo mais rápido do que nossa compreensão sobre ele. O universo de nossos ancestrais era pequeno, estático e geocêntrico. Agora, no século XXI, nós nos encontramos à deriva em um universo em expansão tão grande que a luz de seus confins leva mais de 2 vezes a idade da Terra para chegar a nossos telescópios. Hoje, a cosmologia é quase universalmente conduzida dentro dos limites da teoria do Big Bang. E essa teoria sustenta que o cosmos começou como uma singularidade, um estado de curvatura infinita do próprio espaço-tempo. Nessa singularidade, todos os tempos e lugares eram um. Então, o Big Bang não aconteceu em um espaço já estabelecido. O espaço estava emaranhado no Big Bang.
Isso também vale para o lugar. O Big Bang não apareceu em um local específico. Aconteceu exatamente onde você está agora e em todos os outros lugares ao mesmo tempo. Outro ponto de análise é: qual a verdadeira história da busca pela pedra filosofal? Era uma pedra avermelhada e lendária, com poderes mágicos. Ajudou a criar o elixir da vida, que tornava imortal aquele que o bebesse, e transformava qualquer metal em ouro puro. A pedra filosofal tem um lugar especial no universo de Harry Potter. Na ficção, foi criada por Nicolau Flamel, que na vida real foi um escriba e vendedor de manuscritos parisiense dos séculos XIV e XV. Menções à pedra podem ser encontradas por escritos desde o início do século IV d.C. O alquimista grego e místico gnóstico Zósimo de Panópolis escreveu um dos mais antigos livros sobre alquimia, chamado Xeirokmeta, a palavra grega para coisas feitas à mão. Existem várias receitas para a pedra, refletindo as diferentes culturas de onde vieram. De um modo geral, a receita para a criação da pedra seguia um método alquímico conhecido como magnum opus, ou a grande obra. Dependendo da cultura, o opus descreve o trabalho de criação da pedra, que passa por uma sequência de mudanças de cor. Um enegrecimento, um clareamento, um amarelecimento e um avermelhamento. A origem da sequência pode ser atribuída a Zósimo e, mais além, o opus tinha essa variedade de emblemas alquímicos ligados a ele. Aves como o corvo, o cisne e a fênix foram usadas para simbolizar a progressão da sequência através das cores. Na prática, o alquimista veria as cores no laboratório, por exemplo. O nigredo poderia ser observado como a escuridão da matéria em decomposição, queimada ou fermentada. Quem foi realmente o último grande bruxo? O professor Alvo Dumbledore, talvez? Famoso pela descoberta dos 12 usos do sangue de dragão e por seu trabalho em alquimia? De fato, o último grande mago, e muitas vezes sombrio, foi Isaac Newton. O trabalho de Newton tinha beleza, simplicidade e elegância. Considera-se que ele tenha produzido a maior obra científica já criada. Newton foi o filósofo natural britânico do século XVII, que descobriu as leis da física que governam o cosmos. Ele criou novos ramos da matemática, dominou a composição da luz e deduziu as leis da gravidade e do movimento, que regem todo o universo. Newton inaugurou uma era, a era newtoniana, baseada na noção de que todas as coisas no cosmos estavam abertas à compreensão racional. O próximo tópico é a obsessão com a segurança nacional. O medo é usado como uma ferramenta motivacional do governo sobre as massas. O universo de Harry Potter tem uma interpretação interessante da NCA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Em As Relíquias da Morte, o Ministério colocou um tipo de rastreador mágico, conhecido como um tabu, no nome Voldemort. Então, se qualquer um falasse o nome dele, o Ministério era imediatamente notificado da transgressão. Religião e governo são interligados. Não há uma religião dos bruxos, e mesmo assim a retórica usada por Voldemort pelos Comensais da Morte era imersa em uma obsessão conservadora com a história e as lendas do mundo dos bruxos. Eles governavam com uma ferocidade de medo e intimidação que ecoava a atitude e as atrocidades da Inquisição espanhola. A escolha dos objetos que funcionariam como as Horcruxes de Voldemort eram também excessivamente dependentes de relíquias que pareciam religiosas em seu significado. A fixação dele com a varinha anciã, uma das relíquias da morte, e uma lenda antiga do mundo dos bruxos tinham um significado de fé. Os cientistas conseguem demonstrar o Wingardium Leviosa? Em Harry Potter, levitação é considerada uma das habilidades mais rudimentares dos bruxos. Elas podem ser alcançadas através do Wingardium Leviosa. A levitação consiste em sustentar de alguma maneira o peso de um objeto no meio do ar. Normalmente,
Quando falamos sobre peso, estamos acostumados a dizer que algo pesa, digamos, 100 quilos. Para fazer um objeto levitar na Terra, é necessário encontrar um mecanismo que possa superar a atração gravitacional do objeto em direção à Terra, ou seja, seu peso. Um tipo de levitação possível seria a acústica, na qual uma onda sonora consiste em áreas de pressão alta e baixa alternadas, onde moléculas foram pressionadas juntas ou separadas respectivamente. O quão perigoso é uma vassoura voadora? Em matéria de transporte personalizado, as pessoas já se resolveram. Nós temos skates, patins, bicicletas, motocicletas, carros e até mesmo mochilas a jato. Apesar de toda essa variedade, nós ainda não optamos por um modo de transporte que remotamente lembre algo parecido com uma vassoura, o que não é exatamente surpreendente. Entretanto, essa solução pode não ter caído bem com as versões das bruxas, que diziam para montar suas vassouras de forma a administrar poções psicoativas e assim conseguirem realizar o seu transporte. O ser humano pode fazer um carro voador? Você está sentado com um amigo perto da torre do correio em Londres, aproveitando um dia relaxante na cidade. É um dia perfeito. O céu está azul. Você então vê um lampejo. Você imagina que é um avião voando baixo, mas espere, não é um avião. Isso parece mais um carro antigo. Chocado, você vira para os seus amigos exclamando: "Cara, tem um carro voando." Mas quando eles olham para cima, ele desapareceu misteriosamente. Eles não acreditam em você e sugerem que você tenha uma conversa com o departamento de substâncias intoxicantes. Mas você está certo do que viu e está determinado a se aprofundar. Então, na ausência de uma explicação mágica, você pega o telefone e vê o que a internet tem a dizer sobre o assunto. A verdade é que na vida real existe um sujeito chamado Glenn Curtis, que desenvolveu o autoplano Curtis. Ele era essencialmente as asas de um triplano, presas no corpo de um carro, juntamente com uma cauda e uma hélice montada na traseira. Esse poderia ter sido o primeiro carro voador conhecido do mundo. Isso se voasse de verdade. Aparentemente, só conseguiu uns pulos curtos antes que a Primeira Guerra Mundial prevalecesse. Desde então, existiram muitos veículos deste tipo, bem-sucedidos, conhecidos como carros voadores. Alguns deles foram modelados em aviões que, ao pousar, podiam destacar as asas, a hélice e a cauda para se tornarem um veículo rodoviário. A ciência poderia desenvolver o olho tonto de Moody? Em quem você votaria para o bruxo mais durão? Além de Dumbledore, Voldemort e Snape naturalmente, o próximo seria Moody, considerado por muitos como o auror mais poderoso de todos os tempos. Olho Tonto era um mestre da magia, tanto ofensiva quanto defensiva. Então, quais as chances de um olho tonto aparecer na vida real? Já vivemos em uma época em que a tecnologia pode ajudar a restaurar a visão dos cegos. A ciência é suficientemente simples. A tecnologia funciona com uma combinação de uma câmera externa montada em um olho de vidro, com um implante complexo na retina. Mas, no futuro, em que as pessoas conseguirão desenvolver tetos de acordo com o clima, o olho de Moody, por exemplo, carros voadores e até mesmo retratos falados, como aparece em experiências de Harry Potter, com certeza nossa sociedade entrará em um cosmos totalmente transformado.